Final de ano chegando, felicidade para alguns e infelicidade para outros. Infelizmente, nem todo mundo encara essa época com tanta expectativa positiva. Bem pelo contrário, os índices de pessoas que ficam tristes, que ficam arrasadas nessa época do ano é muito maior do que o oposto. Mas como é que a gente sai dessa e não se deixa levar pelo mar de tristezas que acontece nessa época do ano? Como é que a gente faz para não cair nessa de ficar triste no final do ano? Vou te dar algumas dicas para isso. Meu nome é Cassiana Martins, eu sou psicóloga clínica organizacional, especialista em comportamento humano. E para a gente conseguir olhar de outra forma para essas datas, a gente precisa também olhar para a gente. Parece que toda vez que chega em alguma data importante, como aniversário, data de finalização e início, né, de contagem de tempo, a gente começa a fazer uma revisão daquilo que passou, olhar para aquilo que aconteceu e tentar pensar se realmente aquilo foi bom ou ruim. E esse é o primeiro erro. Quando você faz essa revisão, você tende a olhar só para aquilo que não deu certo. Você tende a olhar para aquela meta que você colocou e pensar em tudo que você não alcançou no final do ano. E isso é bem perigoso. Porque teve muitas coisas aí que rolaram que foram muito boas e que você realmente cresceu nesse período. Mas a armadilha sempre é olhar para aquilo que não aconteceu. E as faltas, elas realmente sobressaem nessa época do ano. As faltas, aquilo que não aconteceu, os relacionamentos ou a falta deles, as expectativas ou a falta delas, o dinheiro que construiu nesse período ou a falta dele. Principalmente aquilo que não ocorreu fica superestimado e supervalorizado. O que não é bom para você, não. E tem também aquela questão de encarar os juízes familiares. Naquele momento em que se chega nas festas de final de ano e todas essas faltas que você também já lembrava e já pensava são superestimadas também pela família, né? É aquela tia que pergunta: tu engordou? Ou aquela outra pessoa que diz não conseguiu seguir a dieta. Ou aquela outra pessoa simpática que fala: é namorado novo ou ainda é o antigo? Ou aquela outra pessoa que pergunta: não tiveram filho ainda? Enfim, são muitas colocações inadequadas no mesmo momento, numa mesma contextualização. A família também tem este lugar, né? De vez em quando de nos constranger, de nos deixar sem chão, sem entender por que está acontecendo aquilo. São os que eu chamo dos juízes familiares, que julgam a sua vida por aquilo que eles acreditam que deveria ser, como deveria ser, do tempo que deveria ser. E que na realidade esta é a medida deles, é como eles viveriam, é como eles acham que deveria ser. Isso não tem nada a ver com você. Isso simplesmente é uma forma deles verem. E os juízes, eles vão julgar por aquilo que eles acreditam, não é verdade? Então, não dê bola para nenhuma das colocações inadequadas da sua família, para que você não tenha que passar uma experiência ruim naquele momento. Muito pelo contrário. Simplesmente não fique com aquela sensação de ser julgado. Entenda que a pessoa, ela está falando dela e não de você. Ela quer saber de você e tenha certeza que ela quer saber o quanto também você está bem. Só que nem sempre a pergunta, ela sai da forma que deveria. Nem sempre aquilo que ela coloca é aquilo que você gostaria de falar. Então a dica é que as pessoas não constranjam as outras com um inquérito de perguntas. Família, preste atenção! Não façam inquérito com as outras pessoas. Deixem elas falarem livremente. Deixem elas contarem aquilo que elas quiserem, aquilo que se sentirem à vontade. Vocês vão saber de tudo, calma. Vocês vão saber de todos os detalhes, mas no tempo de cada um. Assim não fica invasivo e nem agressivo e não causa também problemas na família, porque daqui a pouco acaba causando brigas desnecessárias.
Lembrem-se que vocês não precisam resolver nenhum tipo de problema familiar da festa de final de ano. Nem problema no trabalho, nenhum tipo de questão precisa ser resolvida naquele momento. É simplesmente uma data e a vida não acaba dia 31 de dezembro, tá? Só para lembrar. Vocês vão ter muito tempo depois para resolver o que quer que seja. Portanto, não criem discórdia desnecessária. Primeiro, porque não vale a pena, né? Só vai deixar um clima ruim. E segundo, porque não vai fazer a mínima diferença na vida da outra pessoa. Provavelmente ela também bebeu um pouquinho e ela pode não acreditar em você, ou não querer mudar, ou não querer saber o que você pensa. Então, deixa a pessoa viver a vida dela da forma que ela quer e não tente mudar a vida de ninguém só porque você encontrou a pessoa no final do ano. A contagem de dezembro a dezembro é só uma questão de organização social. O mundo não acaba dia 31, juro, nunca acabou, né? Não vai ser dessa vez que vai. E por esse motivo, não se atolem em tarefas e atividades que têm que ser resolvidas esse ano no seu trabalho, ou na sua família, ou em casa. Não é porque aquele prego não está no lugar que vai fazer tanta diferença assim na passagem de ano. Vocês não precisam se estressar tanto no final de ano, porque aquilo que não se resolveu em um ano inteiro, talvez não vá se resolver em 10, 15 dias que falta para o final de ano, né? Não se coloquem num lugar de estresse, de ansiedade, de angústia, simplesmente porque vai ter uma data que vai mudar um número no calendário. O que não deu certo em 2019 não quer dizer que não pode acontecer em 2020, 2021, 2022. Pode acontecer a qualquer momento e não é porque não aconteceu como você queria, daquele jeitinho e naquele tempo que você queria, é que não pode ser muito melhor do que você imaginava. Talvez tivesse acontecido naquele momento que você queria, você nem tivesse preparado para a situação. Talvez quando acontecer ano que vem possa ser muito melhor porque você também cresceu e está mais preparado para encarar novos desafios. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês não têm obrigação de ser feliz em qualquer momento, em qualquer data, em qualquer circunstância. Vocês não têm obrigação nenhuma de se sentir assim ou assado, seja em que momento for. Quando a gente perde alguém, por exemplo, o final do ano nem sempre é um momento tão feliz porque se lembra da falta da pessoa e não só daquilo que está acontecendo, que vai acontecer, né? Então, não se obriguem a ser felizes. Essa obrigação de ser feliz talvez seja pior do que qualquer outro sentimento, né? Vocês podem sim ficar tristes, vocês podem estar livres para se sentir como quiserem em qualquer momento da vida. Como eu tinha falado que as faltas ficam muito evidentes no final do ano, daquilo que não tem, né? A gente também fica muito à mercê de ficar olhando só para as coisas ruins e esquecendo de todas as boas. Então, acho que a dica mais importante é lembrar daqueles pequenos momentos felizes, daqueles instantes em que vocês conseguiram conquistar algo, conseguiram crescer, conseguiram se desenvolver, daquilo que vocês fizeram por si mesmos, daquilo que vocês conseguiram falar para alguém, daquilo que vocês construíram com relação às pessoas ou com relação à vida financeira de vocês, aquilo que melhorou, seja o que for. Daqui a pouco as conquistas são muito pequenas, mas vamos pensar na sua cronologia de vida, elas fazem toda a diferença, porque é de pequenas conquistas que a gente vai conseguindo chegar a algum lugar. A idade, ela é medida em anos, mas não são eles que dizem o quanto realmente crescemos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E talvez esse seja o lugar mais importante que vocês devem se colocar, como um ser em desenvolvimento, em crescimento, enquanto jornada da vida, sem pensar em idade, toda essa coisa que a gente sempre se coloca como uma pedra nos ombros, é algo muito pesado. Não precisa ser assim. Ano novo, vida nova, será? Será que não é uma continuidade? Será que não é algo que
sim, pode ser muito melhor que hoje, mas vai depender de você. Vai depender daquilo que você fizer na sua vida, vai depender daquilo que você quiser que aconteça, vai depender daquilo que você construir a partir de agora. Se você deixar para o ano que vem construir alguma coisa, talvez não aconteça. Então, aproveite esses dias que restam para você se reorganizar, para você se olhar, para você pensar naquilo que realmente você quer e começar a construir os seus objetivos, as suas metas, sim, mas colocando em prática, não para o ano que vem, para hoje, para agora, para esse momento e já. Chega de deixar para depois, chega de procrastinar, chega de olhar para a vida só por aquilo que falta. Vamos pensar que o ano novo é uma oportunidade, sim, de fazer uma revisão, tirar o que não serve, deixar o que serve e continuar. Continuar com força, com fé, com garra, para que tudo seja melhor sempre em todas as nossas vidas. E é isso que eu desejo para vocês essa semana. Uma ótima semana e até semana que vem.